começar. Elisângela, faz a prece inicial para nós, por favor. Tá, não estou no mudo. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos reunidos essa noite, aprendendo um pouco mais de vossos ensinamentos. Agradecemos às falanges, ao grupo de André Luiz e a todos os mentores espirituais que estão em nossos lares hoje, nos iluminando e nos guiando. Nos iluminando e nos guiando. Pedimos a vossa orientação e nos ajude, Senhor, a colocarmos em prática em nosso dia a dia todos os ensinamentos que temos recebido, aprendido nesse nosso curso. Que assim seja. Graças a Deus. E esse capítulo, isso que você está falando, né, da gente aprender a colocar no dia a dia, tudo que a gente está fazendo, né, exatamente o que eles vão ter que fazer agora. Exatamente isso. Acho que eu pensei isso. Pois é, porque eles estavam lá estudando, e de repente virou a página, né? Começamos um novo capítulo em que a Evelina e o Ernesto, eles já tinham aprendido bastante, e agora eles vão ter que começar a fazer caridade. E isso significa o quê? Isso significa ter que estudar mais, isso significa ter que trabalhar. E aí ele dá uma lista, o instrutor Ribas. Significa trabalhar a reforma íntima, vigiar a sintonia mental, saber ter compaixão, ter autocontrole das emoções, perceber o que a gente está sentindo, está vivendo, entender o mecanismo de obsessão, entender o porquê da reencarnação e o trabalho na seara de Jesus. Então, a gente vê que eles passaram aí esses meses como se estivesse numa colônia de férias, como eles comentaram, e de repente eles foram chamados por trabalho. E esse trabalho vai ter repercussões super importantes, como a gente sabe, nos próximos capítulos. Ao mesmo tempo, a gente vê o Túlio Mancini, que é a pessoa para quem eles vão estar ajudando, principalmente a Everina, que tem uma conexão direta com ele. A gente já percebe um campo mental completamente diferente. Ele está tendo uma chance de recomeço, mas ele tem essa ideia fixa, né, de Evelina, sem pensar na oportunidade que ele está tendo, pensar que ele saiu do umbral e ele está tendo uma segunda oportunidade de ser tratado. Ele está numa colônia que parece um hospital para pessoas com problemas mentais. Então, ele tem um desvio mental, ele tem uma loucura relativa sobre o prisma espiritual. Toda vez que a gente tem excesso, tem paixão, tem algum tipo de desequilíbrio do ponto de vista espiritual, isso é um tipo de loucura, né? Ele ainda está muito agressivo, a gente vê que está estagnado no momento dele e que ele vai precisar, até o final do capítulo, vai ser chamado para uma nova encarnação. Por quê? Porque ele não está aproveitando a oportunidade de crescimento, de desapego, vamos dizer assim. Então, eu sei que muitos de vocês perguntam, e no EJE dessa semana a gente ainda conversou sobre isso, pode-se evoluir no plano espiritual? Pode! A gente está evoluindo aí, quando a gente vê a Evelina e o Ernesto usando o livre-arbítrio deles para estudar e trabalhar. Pode não evoluir? Pode. A gente está vendo aí o exemplo do Túlio, que está no plano espiritual e está perdendo o seu tempo. E aí ele vai ter que voltar para a carne, aqui embaixo, e recomeçar do zero, sem ter esse preparo, sem poder ter essas aulas extras que a Evelina e o Ernesto estão podendo ter, né? A hora que a gente vê que ele está mentalmente enfermo, você vê o cuidado, e tem um errinho aí, do plano espiritual em relação a ele. O quê? Primeiro, ele está num quarto, tipo, solitária. A gente pensa nisso e fala, nossa, mas isso parece tortura, né? Ele está isolado. Não, isso é proteção. Por quê? Porque se a gente não sabe usar bem o nosso livre-arbítrio, outras pessoas vão ter que usar de força, de enforcement, para que a gente não complique mais a nossa situação. E o que podia acontecer se ele tivesse com a sua
a liberdade aberta? Provavelmente ele ia se ligar de novo com aquelas entidades do plano espiritual inferior, ele atrairia pessoas tão desequilibradas como ele, e ele provavelmente sairia de novo dessa colônia de reparação, de reestruturação mental, e voltaria para o umbral. Outra coisa que é interessante ele falar, né? Desse material isolante a vibrações deletérias. Gente, pensamento é tudo, né? Quando a gente pensa no poder do evangelho no lar, é isso que a gente está fazendo no nosso evangelho no lar. A gente protege magneticamente a nossa casa, isolando a nossa casa de impurezas, de entidades sem boas intenções, né? Para que a gente possa ter mais paz dentro. Então, apesar da gente não conseguir entender isso hoje do ponto de vista material, mas como é que você consegue isolar pensamento? A gente sabe, relembrando, que no mundo espiritual a matéria tem uma densidade diferente, que a gente está falando aí de eletromagnetismo, que é o campo mental. Então, a forma que eles estão usando para isolar provavelmente seja um isolante magnético também. Outra coisa que a gente tem que pensar aqui, que é muito importante, é esse desequilíbrio do Túlio está vindo da posse, não da posse pela casa, pelo carro, pela vida que ele tinha no plano espiritual. Não, a posse por outra pessoa. Então, quando eu tenho um apego muito forte, desequilibrante em relação ao meu marido, ao meu filho, à minha mãe, isso vira doença. Qualquer exagero vira doença. Como é bom? É bom. É importante? É. Se eu comer demais, o que acontece? Eu fico doente. Gostar de pai e mãe? É bom. Tem que gostar? Tem que gostar e tem que honrar. Agora, se eu achar que eu sou dona da minha mãe, dono do meu pai é ruim? É ruim. Isso é doença. A mesma coisa com o marido. A mesma coisa com o filho. Tudo que é feito em excesso, a gente vê que descamba para o desequilíbrio. A outra coisa que a gente percebe nele é o desejo de vingança. Ele ainda está parado aí na sua inabilidade de perdoar o Serpa. E aí a gente fica pensando, puxa vida, ele vai reencarnar, como a gente vai ver, ele vai estar reencarnando como filho do Serpa. Como é que será que vai ser esse relacionamento? E muitos de nós vêm e falam assim, poxa vida, mas eu queria saber o que eu fui na outra vida. Eu queria entender esse relacionamento, qual é essa minha ligação com a minha família. Já pensou ele ficar sabendo que ele foi morto pelo pai porque ele gostava da mãe dele? Gente, isso é suficiente para levar qualquer um para terapia durante 50 anos. Então, quando a gente tenta cavucar muito o passado, por que aconteceu isso, por que aconteceu aquilo, se Deus colocou na mão da gente o esquecimento, é porque é o esquecimento que a gente precisa. Então, não precisa ficar tentando e procurar, cavar informação que não vai trazer ajuda para a gente. Como o Haroldo fala, hoje eu sou a melhor versão de eu mesma. Eu não quero saber o que eu fui na vida passada. Outra coisa que é importante que ele fala, esse autopiedade. E a gente vê quantos de nós não usa dessa posição de vítima, né? De ninguém me ama, ninguém me quer, ou ai, porque eu só consigo ser sozinho, ser feliz se eu for com aquela pessoa. E isso pode ser em relação a relacionamento entre marido, mulher, namorado, namorada. Pode ser em relação a relacionamento de pai com mãe, com filho. Não, porque eu só vou ser feliz quando eu tiver meu filho. Eu só vou ser feliz se meu filho gostar de mim e me ligar todo dia. Porque ninguém dá atenção para mim, porque ninguém precisa de mim mais. Isso é autopiedade. Isso é doença, é desequilíbrio. A gente não pode se colocar numa posição de vítima. Toda vez que a gente se coloca em posição de vítima, a gente está abrindo porta para quê? Para obsessão. Se eu estou me sentindo que eu preciso de mais amor, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar mais amor. Quando eu paro de olhar para o meu umbigo, as coisas melhoram. A outra coisa, ele é egoísta, ele só pensa nele.
É só o que ele quer, é o que ele quer, não, mas não importa se ela foi casada, se ela não foi casada, eu quero ela para mim, eu quero ela sem ela. Gente, quantas vezes a gente faz isso também? Que a gente esquece de tudo que está acontecendo, se é bom ou se é ruim para as pessoas do lado, e só se preocupa com os nossos próprios interesses. Quantas vezes a gente não é o Túlio nessas coisas todas? Lembrando que André Luiz não está falando do Túlio, ele está falando da gente. Eu lembro do Divaldo falando, né? Reclamando um dia para Joana de Ângeles, puxa, você dá mensagem para todo mundo, né? Dá recado para todo mundo, você nunca deu recado nenhum para mim. Aí ela fala, como não? Pega aí o Mestre de Amor, que é o primeiro livro que ele psicografou. Então, esse você é você, Divaldo. Esse livro todo que eu publiquei era para você. Então, a gente muitas vezes não percebe que a lição está sendo para a gente, que é exatamente o que a gente está vivendo aqui. Isso não é o Túlio, isso somos nós, cada um de nós. E o último item aqui é o apego às sensações sexuais. Lembrando que esse lado, o sexo, não necessariamente é amor, porque o amor é desapegado. O amor quer ver o outro feliz. O amor é o dar sem querer nada em troca. E isso não é o que está acontecendo aí, né? Ele fica repetindo, mas eu sou homem, homem. E a gente sabe que o amor que a gente tem que focar é no amor fraternidade, no amor como nós fazendo parte de uma humanidade que é filha de um mesmo pai. Um pai amoroso, que perdoa, que é infinitamente bom e justo. Né? Enquanto ele não sair desse estágio de sensação, que a gente sabe que o estágio de sensação está bem antes do estágio do reino nominal. Sensação, percepção, planta já tem, né? Bichinho já tem. Então, ele tem que começar a usar o livre-arbítrio dele para mudar, para parar as arestas. Agora, a gente vai pensar, como é que vai ser a encarnação dele? Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Mas ele vai ter que aprender a amar, né? E aí a gente pensa, a encarnação é o quê? É esse mergulho para que a gente modifique a forma de ver as coisas. Então, a encarnação é escola, é aprendizado, é a forma que Deus tem, é o remédio que Deus tem para que a gente cure. Cure o quê? Os nossos próprios buracos. O nosso egoísmo, o nosso orgulho, todas aquelas coisas que a gente viu no slide anterior. Essa encarnação muitas vezes vem com o peso de um resgate, de uma coisa complicada. Como vai ser nessa família? Como vai ser esse relacionamento entre o pai e o filho? Como é que vai ser essa aproximação desse filho, né? Do Túlio, que a gente vai ver que vai ter que passar pela miniaturização e tudo. Cada um de nós vem com uma tarefa específica. E talvez essa tarefa seja, eu tenho que sair dessa vida, pelo menos amigo do meu pai, amigo da minha mãe, amigo do meu marido. A gente veio aqui para aprender a amar, não foi para continuar brigando, porque a gente já vem brigando faz tempo. E a tarefa, às vezes, não tem que ser uma coisa grandiosa, não, eu vou abrir um orfanato, que nem o do Divaldo. Não, a missão do Divaldo é a missão do Divaldo. A minha missãozinha, pelo meu grau evolutivo, de repente é só com essas 3, 4 pessoas que estão perto de mim e ajudar um ou outro assim do jeito que dá. Porque essa é a minha capacidade nessa encarnação. E Deus não vai colocar sobre as minhas costas uma responsabilidade que eu não tenho como ser bem-sucedida. Ele não quer que eu fale, ele quer que eu seja bem-sucedida em tudo que eu faço. Mas para isso, ele tem o conhecimento de saber o que é que eu dou conta e o que é que eu não vou dar conta, né? Mas instintivamente, a gente sempre é puxado para aquilo que eu tenho que fazer. Então, se eu sou testado na minha paciência pelo meu filho, eu tenho que aprender a amar mais o meu filho. Se eu estou sendo testado pelo meu marido,
fez coisas que me magoaram, o teste aí é o quê? É o perdão. Eu vou estar me ajustando com a lei, exercitando aquele talento que eu preciso aprender. Seja ele perdão, seja ele paciência, seja tolerância, compaixão, enfim, desprendimento, desapego. Eu vou vir com a lição certa. E a lição é sempre o que dói. Se for fácil é porque a gente já aprendeu. E a minha lição é diferente da lição da Elisângela, da Dona Odete e do Miguel. Cada um de nós tem o seu sapato que aperta num lugar diferente, né? Bom, a gente vê aí a Evelina aí se tornando uma tutora maternal. E os artifícios que ela usa, que ela está aí empregando nesse processo de ajudar o Túlio, são muito interessantes. E a gente sabe que é para ajudá-lo e que depois ela vai ter que aplicar com ela mesma. Porque tudo que ela está falando para ele, ela vai ter que usar. Que é a mesma coisa que o Divaldo estava comentando da conversa dele com a Joana de Ângeles. Então, é a importância do pensamento, porque esse pensamento vai ser a defesa dela. A vigilância constante, a oração, a disciplina. Isso tudo vai mostrar o seu compromisso com o seu crescimento espiritual. Ela tem que continuar estudando, ela tem que continuar trabalhando. Agora, de novo, não é a Evelina, é a gente. É a gente que tem que vigiar o pensamento, é a gente que tem que ter disciplina no trabalho, no que a gente fala, no que a gente sente, no que a gente pensa. É a gente que tem que continuar trabalhando não só o trabalho material de ganhar pão, mas o trabalho de serviço ao bem. O que é que eu estou fazendo para o bem dos outros? Se eu morresse hoje, como é que será que eu seria lembrada? Quem é que vai falar, puxa vida, eu vou sentir falta da Ana porque ela fazia isso, ela fazia aquilo? Cada um de nós tem que saber essa resposta. Tem que pensar. Como é que eu estou tocando as vidas que estão ao meu redor? Porque a gente sabe que o acaso não existe. E a gente toca a vida dos outros com caridade. A caridade pode ser a caridade moral ou a caridade material. Contudo, ela não está fazendo caridade material. Não tem matéria no plano espiritual. A única caridade que ela está fazendo é a moral. E olha só o valor que isso tem, né? Já o Ernesto, a gente vê ele sentindo saudade da família, vendo aí ela pensando tanto no Caio, já que ela tá, a forma, a defesa dela é se lembrar do marido, né, para para protegê-la dos assédios do Túlio. E na cabeça dele, ele fez tudo certo. Gente, ele é a descrição dos pais que a gente teve no passado. O que é o dever cumprido do pai? Não, eu botei na melhor escola, eu dei comida, não faltou nada, eu deixei com segurança financeira, não vai passar aperto. O amor, naquela época, e o amor para muitos dos pais, é isso. É estabilidade e segurança financeira. Na cabeça dele, ele estava amando. Esse era o significado de amor para ele. Mas a gente percebe que cada um tem um mundo diferente. Ama de uma forma diferente. A linguagem de amor para mim pode não ser a mesma linguagem de amor do meu marido, do meu filho, do meu pai ou da minha mãe. E a gente vai perceber nos próximos capítulos o precipício que existe nesse significado do que foi o amor. Ele amava tanto a esposa que ele tentou matar um homem. De novo, um ato de desequilíbrio. Mas na cabeça dele era a forma de proteger o casamento dele. E, no entanto, a gente vai perceber o vazio emocional que ele deixou dentro da casa dele, em fragmentos, né? A outra coisa que é importante a gente lembrar, nesse momento em que a gente vê tanta passagem para o plano espiritual, a gente lembrar que quem está do outro lado sofre saudade também, sente os pensamentos da gente. Então, é importante a gente lembrar
com respeito, com carinho. Não é para a gente sentar na mesa do jantar e ficar falando mal de quem morreu. Não, porque eles vão sentir tudo isso. Muitas vezes eles vão chegar de noite e puxar o nosso pé e falar: poxa, por que você falou isso de mim, Ana? Não foi justo. E a gente sabe nos livros de André Luiz isso acontecendo mesmo. Muitas vezes a gente começa a fazer fofoca ou difamar uma pessoa, o espírito vem tirar a satisfação da gente. Ou se é alguém que gostava muito da gente, como aí a gente vê o Ernesto, vai pensar, puxa vida, mas eu fiz tudo por ela, por que ela me odeia desse jeito? Por que você está sentindo tudo isso? E vai sofrer no plano espiritual. A gente tem que lembrar que essas emoções, esses pensamentos, eles não têm limite, né? Eles vão estar alcançando todos os lugares do espaço. Não fica roteado na esfera terrestre. Já a Evelina é engraçado, porque se a gente pensar, quando ela primeiro falou com o instrutor Ribas, ele perguntou, você já perdoou seu marido? Ela falou, não consegui perdoar. E aí a gente vê agora ela endeusando o marido. E quantas vezes a gente cria essas histórias em relação das pessoas e a gente se desaponta, porque a gente cria como é que eu vou falar? Avatar. E que não é a pessoa. E aí a coitada da pessoa tem que viver o avatar que a gente criou. E ela chega, inclusive, a falar como se fosse almas gêmeas. Gente, primeiro de tudo, alma gêmea não existe. O que existe são almas afins. Almas afins acontece como? Quando a gente tem afinidade, empatia com o outro. A afinidade não precisa ser afinidade de homem com mulher ou parceiro com parceira. Não, pode ser afinidade como pai com mãe, com filho, com o esposo, com o primo, não importa. Quando a gente fala de alma gêmea, a gente imagina como se a gente não tivesse individualidade. Cada um de nós carrega a individualidade. Não é que o outro é a nossa outra metade. Não, porque nós somos um. Mas a gente vê essa história de romanceada que ela cria que está completamente fora da realidade. Diferente do Ernesto, que na cabeça dele ele fez tudo certo, no caso dela, ela está colocando isso como se o outro fosse uma coisa que não é. Eu tenho que gostar do outro apesar dos defeitos. Isso que é amor. E interessante ela ter a consciência da vaidade dela também. Né? Se sentir o ego lustrado porque o Túlio tentou suicídio por amor. Então, a gente pensar que o verdadeiro amor é quando a gente quer o bem do outro. Então, a gente pode dizer que ela está sabendo amar o Túlio? Não, ainda não sabe. Porque eu não ia querer que o outro se ferisse por minha conta, né? Bom, então, para a gente encerrar o capítulo de hoje, eu coloquei algumas coisas para a gente pensar. Primeiro é a necessidade do recomeço. A gente tem a oportunidade de recomeçar todos os dias. Deus dá para a gente, coloca dia e noite, já é uma forma da gente lembrar que dá para recomeçar. Ele coloca inverno, primavera, para lembrar que quando está tudo morto, aparentemente seco, de repente começa a brotar um monte de florzinha e começa tudo de novo. A gente não precisa esperar segunda-feira para mudar. A gente pode mudar agora. A gente pode recomeçar agora. Recomeçar qualquer coisa, seja nosso auto-amor, como seja reconstruir um relacionamento com qualquer pessoa, um relacionamento que foi danificado por isso ou por aquilo. Outra coisa que o instrutor Ribas fala para ela é necessidade de serenidade e paciência, porque dá trabalho reconstruir. E a gente está aqui na Terra, como nós vimos alguns slides atrás, numa escola, é para reconstruir.
A gente danificou, quebrou, magoou. E agora a gente tem que reconstruir. E isso demora tempo, dá trabalho. Então é o esforço, é a vontade colocada em ação. E essa vontade tem que vir com o quê? Com disciplina, com amor, com trabalho. Tendo na cabeça qual é o objetivo, qual é o meu objetivo aqui na Terra. É aprender a amar as pessoas que estão perto de mim. É melhorar o que eu sou. E aí, eu estou fazendo isso, né? Porque se eu não fizer, eu não vou conseguir ser feliz. As minhas escolhas de hoje estão sendo as sementes que vão brotar no amanhã, né? Então, se eu quiser saber como vai ser o meu amanhã, é só eu olhar como está sendo o meu hoje. E o meu amanhã não significa a semana que vem aqui na Terra. Meu amanhã pode ser em outra encarnação, pode ser quando eu chegar no plano espiritual, isso não importa. Ponto é, tempo é relativo. Mas o que eu estou fazendo hoje é a construção do meu amanhã, né? Bom, agora vou abrir para todo mundo comentar. Quem quer falar? Gente, ninguém quer falar? Eu acho que a Eu Gi acho que quer a Gi está falar, mas tentando deixa eu tirar tentar do aqui. mudo. Peraí, Gi, que a gente vai É. tentar tirar. Tenta, Gi. Vê se apareceu alguma mensagem aí, Gi. Pronto. Desculpa, gente. Eu achei que era, Mudo. E não eu achei que era todo mundo, não só eu, mas tudo bem. Me chamou muito a atenção o Túlio tá lá sendo doutrinado, vamos dizer assim, educado por 6 meses e nada mudar, nem um risquinho de alguma coisa. Aí me chama mais atenção ainda a habilidade emocional esqueci do nome, do guia espiritual que estava lá falando com ele, Ribas? de não ficar isso, Ribas, que de não ficar tentando. Ele Uhum. percebeu que dali não ia sair nada, pronto, parou. Né? Pensando em mim, normalmente eu insisto, mas e aí, companheiro? E aí? Então, não tem aí. Se a pessoa não tem para dar, não tem para dar. Eu entendo, Gi, e eu acho que faz um tempinho já que eu já li esse capítulo, mas para mim o ponto é, sim, eu acho que eles, 6 meses para a gente é uma coisa, 6 meses no mundo espiritual é outra. Eu acho que outra coisa é essa vontade que ele tinha de se vingar era tão grande, que é um mal tão grande que eu acho que assim, é difícil às vezes se desvencilhar disso. Você sempre está trazendo aquilo à tona, e eu acho que quando ele estava melhorando, acho que de novo voltava para ele. E principalmente porque eu também não sei se ele tinha consciência que ele, assim, a consciência que ele estava onde estava, né? Assim, ele estava recuperando, estava tentando entender, mas às vezes ficava assim, não, será que eu estou realmente aqui morto? Não estou desencarnado? Não estou. Eu acho que o somatório desses fatores, eu acho que acabam fazendo com que ele não conseguisse evoluir tanto, né? Por isso que futuramente vão surgir outras oportunidades que não vou contar para não dar spoiler, mas eu acho que principalmente eu acho que eu consigo ver muito, eu consigo ver isso na verdade transportando um pouco do mundo espiritual para o mundo carnal, né? Eu conheço inúmeras pessoas que têm uma fixação para alguma coisa, ou seja, vingança, ou seja, mágoa, ou seja, rancor de alguém, e não tem quem faça a pessoa se diferenciar disso. Por mais que você explique, fale, olha, não, é um sentimento bom, ou esquece, tipo, que é um pouco o trabalho que o instrutor Rivas está fazendo, junto com a Evelina e com o Ernesto. Né? Mas e a pessoa não, porque a pessoa está alimentando aquilo. Então, assim, muito, acho que em alguns aspectos é muito difícil alguém mudar. Eu acho que 6 meses é um período extremamente curto para alguns tipos como é que eu posso dizer, De dor. sentimentos que as pessoas têm. E vingança, né, a raiva de alguém ter matado ele, a raiva toda essa... Eu acho que é uma coisa não tão fácil de se desprender. Então, você até tem empatia por o que ele vive. Então, acho que você está falando, uma terceira coisa é o amor
que ele sente pela Pela Evelina, É. né? Que é uma fixação, uma obsessão. Mas o que eu ia falar é que o que é interessante nesse livro é que no início a gente estava tendo essa mesma conversa sobre a Evelina e o Ernesto, que já estavam lá, já tinham tido sinais de que eles tinham morrido, e eles não acreditavam, né? Ficava aquela coisa assim, ah, não. E a gente viu essa virada dos dois, né? Chegou uma hora que eles aceitaram, abraçaram, agora estão estudando, agora estão trabalhando. Então, acho que mostra bem o quanto a evolução espiritual é diferente de pessoa para pessoa, de espírito para espírito, de uns que a gente vê que usam esse tempo no mundo espiritual para continuar, que a Ana já falou, né? Uns que ficam perdendo tempo, que o Túlio está perdendo tempo, tá ali todo mundo tentando ensinar, explicar, trazer com amor, e ele cego pela vingança, pelo amor, pelo seja lá o que for, né? Que ele tá cego. Enquanto que a Evelina e o Ernesto aproveitaram a oportunidade e estão ali fazendo o melhor que eles podem fazer, né? Com o tempo que eles têm, com os recursos que eles têm, estão dando o melhor. E também não foi da noite para o dia, né? Eles já tinham, pelo menos a Evelina já tinha o Ernesto estudou um pouco antes de desencarnar e a Evelina tinha pelo menos uma educação mais cristã e tinha muita conexão. Era que tinha uma crença Deus, religiosa né? diferente, né? Eu acho que era católica, né? Que ela achava que ela era. Então, ela ficou muito nessa dúvida da crença religiosa, né? Mas que de acreditar que alguma coisa existia, uma fé existia, só era um pouco diferente, né? Que pelo Túlio, acho que por enquanto a gente não viu nada ainda dele falar em fé e o que ele acredita. Para mim, o que ressalta ainda e que me chama a atenção é como a gente estava falando, a paciência e a empatia e a perseverança, a compaixão dos instrutores, e porque eles devem ver isso todos os dias, todas as horas, e não só pessoas que ficam 6 meses, às vezes 1 ano, 2 anos, 5 anos, 50 anos, 100 anos, não sei. Né? Então, é uma coisa de paciência. E cada um, para mim, outra coisa que importa é a gente sabe que o futuro todos seremos iguais, espíritos de luz, mas a caminhada de cada um às vezes é mais rápida e às vezes é extremamente devagar. Às vezes a gente passa a vida inteira odiando, né? Querendo se vingar. Quem mais quer comentar? Dona Odete, a senhora está em mute, não dá para ouvir. Mandei uma mensagem para a senhora tentar tirar do mundo. Vou mandar de novo. Vai aparecer uma... Ainda está em mudo, Dona Odete. Melhorou? Agora sim. Agora. Vocês têm que me alertar aqui. Obrigada aí pelo secretário aí. Eram mundos diferentes, né? Evelina e Ernesto desencarnaram assim numa idade dele mais avançada, com alguma experiência. Então, eram bases diferentes e maneiras diferentes de se chegarem lá ao mundo espiritual, né? O Túlio ainda desencarnou muito cedo e ficou com aquelas fixações na cabeça. Então, foi maneira diferente, né? Muito tempo no umbral, sofrendo, e não sabia se estava vivo, se estava morto, né? Então, foram bases diferentes ali, né? Desencarnes em momentos diferentes. Então, eu acho que a Evelina e o Ernesto já conseguiram se desvencilhar desses medos, dessas sugestões, dessa maneira de que eles estavam meio perdidos, né? Eles tiveram um apoio também de outros espíritos ali, né? E o Túlio acho que era mais imaturo. Então, cada caso é diferente do outro, né? Quando a gente desencarna. Eu acho que aqui também, né, Dona Odete? Porque a senhora falou, é verdade, porque às vezes a gente quer que a pessoa dê uma coisa que ela não tem para dar.
Tem 4 filhos e quer que os 4 filhos sejam iguais, eles não podem ser iguais, eles são de tipos diferentes. E você vê a diferença, a maturidade de cada filho, como cada um pensa, né? Às vezes são mais ou menos da mesma idade, na mesma geração, e você vê cabeças com conquistas, com coisas que trazem anteriores bem diferentes, né? Na sua bagagem, na sua malinha lá, tem coisas diferentes. Então, um amadurece mais rápido, o outro demora. Você acha, você está ficando velho, já está ficando não sei o quê, já está ficando maduro, já está caindo do pé e não amadurece. É que nem a fruta que cai do pé. E às vezes é o filho, e às vezes são os pais. Porque a gente olha para os pais, né, colocando os pais no pedestal, se esquecendo que os pais estão também sofrem isso. Nossa. Então, tem mãe boa? Tem mãe porcaria? Tem pai bom? Tem pai porcaria? Tem. Por quê? Porque todos nós estamos na nossa trilha. E aí, às vezes, a gente fica querendo que a família da gente seja a família Doriana. Nenhuma família vai ser família Doriana. Porque todo mundo vem com rebarba. Cada um dentro do seu momento evolutivo, na sua velocidade de evolução. Mas a gente quer que todo mundo seja igual. E não vai ser igual. Porque às vezes a gente vê mães assim, já está meio idosas, mas parece uma criança, parece que você não cresceu, não amadureceu, né? A gente vê isso na família, né? Na nossa família. A familhinha, às vezes, de 5, de 6, de 7, você acha. De 4, você acha. Né? É a conquista de cada um, aquilo que cada um conseguiu trazer, né, das mensagens superiores, que a gente recebe tanta mensagem superior, tanta dica superior, tanto aconselhamento, recomendação, e aquilo que cada um consegue receber, né? Assimilar do conhecimento superior. É bem diferente, né? Obrigada, dona Odete. E mais antes da gente encerrar? Fala, mamãe. De tudo que foi colocado aí, Ana, o que mexeu mais comigo foi a referência que você fez ao tempo. Nós já sabemos que as nossas noções de tempo, aqui na dimensão material da vida, são completamente diferentes do tempo na dimensão espiritual, que é a verdadeira vida. Exemplo, lá em Gênesis, Kardec disse que um século no mundo espiritual é uma fração de segundo. E focando a experiência da Evelina, os personagens aí do livro, a gente concorda, lembra e concorda com Kardec quando ele diz que para a doutrina não existe passado nem futuro, só existe hoje. Porque o tempo, para o espírito, filosoficamente falando, se chama duração. É uma interação, ontem, hoje e amanhã. E vocês sentem isso na sua própria vida. Eu estou vivendo hoje, mas se eu quiser lembrar como foi o dia do meu casamento, como foi o dia do nascimento do meu filho, como foi o dia da morte da minha mãe, eu volto décadas para trás. Estou aqui e estou vivendo o passado. E da mesma forma, eu estou aqui no hoje, mas aí eu penso, poxa, vai ser tão bom quando acabar a quarentena, eu vou poder ir passear em Portland, ou então eu vou poder fazer uma faculdade, eu vou poder... Enfim, faço os planos de futuro estando no meu hoje. Então, essa interação é que é o tempo do espírito. E o que é que a gente conclui, então, para nós e para a trama da Evelina? É que nós temos que ter um cuidado muito especial com hoje. Porque é hoje, é aqui, é agora que nós vamos construir, estamos construindo a estrutura básica dessa vida de inter-relação
enfim, a dinâmica da nossa vida, né? Então, coisa que a gente controla, né? O passado já foi, não tem jeito de mudar. O futuro não tem o controle, é só hoje. Então, hoje, se eu não vivo, não faço a minha reforma íntima, não cuido bem do meu passado, não estou resgatando o passado, estou me endividando. Se hoje eu não faço, não me preparo adequadamente para o futuro, eu vou encontrar problemas criados por mim, por essa invigilância, por essa imaturidade de não cuidar do hoje. Então, nós espíritas, na verdade, somos existencialistas, não materialistas, mas espíritas, e precisamos cuidar muito bem do hoje. Né? Do hoje, todos os sentidos. Uhum. Obrigada. Então, nesse instante, nós vamos elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a equipe de André Luiz e de Emmanuel, que sempre nos recebe de braços abertos. Nós sabemos que essa proteção invisível, essa tela magnética que foi descrita aí no quarto do nosso amigo Túlio, é feita aqui, em cada um dos nossos lares, todas as vezes que a gente se liga com Jesus. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Obrigada, mestre, por essa oportunidade de nós refletirmos sobre os nossos comportamentos, olhando o comportamento desses personagens. André Luiz nos lembra consistentemente que não são eles, somos nós. Que nós saibamos aproveitar esse tesouro do tempo, do hoje, do agora, para dar frutos na nossa vida eterna, acima de tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada.